Bom dia, irmãos. Nós vamos dar início hoje à nossa última EBD, sobre família, encerrando hoje, no dia 31 do mês de maio, o nosso mês da família. E nós trabalhamos ao longo das escolas dominicais o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, questão da educação. E agora nós vamos encerrar falando agora sobre o jugo desigual. Então vimos os papéis específicos dentro da família, agora vamos trabalhar uma questão que vem antes da própria formação da família, que é justamente a questão do jugo desigual, à luz do texto de 2 Coríntios 6, versículo 14 a 16. Essa lição, como as outras da escola dominical, têm sido baseadas e fundamentadas no livro do Dr. David Merck, Lar, Família e Casamento, da editora Agnus. 2 Coríntios 6, versículo 14 a 16. Eu farei a leitura, se puder acompanhar em sua Bíblia, a palavra de Deus que diz assim: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio o disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos fazer uma oração? Te agradeço, Deus, pelo dia, pelas bênçãos derramadas sobre nós até aqui. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu carinho, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Também, ó Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, nos instrui e nos dirige para entendermos a Tua mensagem e podermos colocar em prática em nossas vidas. Guarda e proteja cada um de nós, seja conosco nessa manhã, fala ao nosso coração, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, jugo desigual. Na matemática dos relacionamentos, à luz da palavra de Deus, e relacionamentos que visam a glória de Deus, sejam amizades, namoros, noivado, casamento, a matemática sempre é 1 mais 1 maior do que 2. Isso se entende do ponto de vista da amizade bíblica, que funciona como base para todos esses relacionamentos. Mas só antes da gente dar sequência, no quesito amizade, nós não vamos trabalhar amizade aqui, nós vamos trabalhar namoro, noivado, visando casamento. Mas só para falar da amizade, que funciona com a mesma lógica do 1 mais 1 deve ser maior do que 2, quando o amigo não é crente, as bases do relacionamento devem ser cristãs. No sentido de valorizar e zelar pelo respeito, pela moral, pela ética. Amizades que nos levam a drogas, crime, traição, desobediência aos pais, ou qualquer outra desobediência ou infração à lei e aos princípios de Deus, ela não é um tipo de bom relacionamento que nós devemos manter. Então, no fato, não são boas amizades a se manter. Mas, como eu disse, não é o foco da nossa mensagem hoje falar sobre amizades, mas só abrindo esse parênteses, para a gente entender que dentro da vida cristã, todos os nossos relacionamentos eles devem ser sempre visando a glória de Deus de alguma forma. Então, pensando no casamento, o pregador ele registra em Eclesiastes 4, versículo 12, que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A terceira dobra representa a presença de Deus na vida do casal. Na matemática do casamento cristão, portanto, 1 mais 1 sempre será maior do que 2, porque a vida conjugal gira em torno da presença viva e ativa de Deus dentro da família. Então sempre há, dentro dessa perspectiva, uma noção do marido, da esposa e da presença ativa e viva de Deus na vida do casal. 1 mais 1 sempre será maior do que 2 dentro de um casamento cristão. Mas antes de chegar ao casamento em si, vamos falar do namoro. Um ótimo teste para saber se você está no caminho certo é ver qual a diferença que esse relacionamento tem feito na vida de cada um em termos de caráter, santidade e envolvimento no reino de Deus. Então, quando você pensa num namoro e você tem que avaliar algumas coisas, mesmo quando é uma pessoa que está na igreja. Isso não significa que é cristão. Frequentador de igreja não significa que é cristão de fato. A realidade cristã da vida da pessoa se prova, se torna visível a partir de uma prática cristã condizente com os princípios que nós encontramos na palavra de Deus. Então é muito mais complexo do que simplesmente frequentar a igreja.
Mas como saber então se o meu namoro, meu noivado é realmente para a glória de Deus, é algo que é abençoado por Deus? Então faça esse teste, né? E preste atenção nessas questões. Qual a diferença esse relacionamento tem feito na sua vida? Como ele tem contribuído para que você seja um cristão melhor, seja uma pessoa mais temente a Deus? Porque se ele tem atrapalhado em alguma coisa, o seu caráter, a sua santidade, o seu envolvimento no reino de Deus, quer dizer, por causa do namoro, do noivado, tem ido menos à igreja, ou tem lido menos a Bíblia, ou tem deixado flertar com o pecado por causa das diversas sensações que envolvem esse relacionamento, então tem algo errado nesse namoro. Ele não provém de Deus e ele não está caminhando para um destino que agrada a Deus. Então, um teste crucial para você avaliar a qualidade do seu namoro, do seu noivado, é sim saber qual rumo ele tem levado à sua vida, como ele tem contribuído, né, em relação ao seu caráter, à sua santidade, ao seu envolvimento no reino de Deus. Ao fazer esse teste, né, esse questionamento, então abra bem os ouvidos, porque infelizmente, quando você já está envolvido com alguém emocionalmente, os olhos estão cegos pela paixão, né, que envolve esse relacionamento. Mas, como eu disse, abre bem os ouvidos, porque você deve prestar atenção no conselho dos pais cristãos, no conselho dos líderes cristãos ou de amigos cristãos, pessoas que vão olhar e falar, olha, isso aí não está caminhando para um lado bom. Então preste atenção, porque às vezes a gente não consegue enxergar, a gente está envolvido, não consegue enxergar o que há de errado. Mas quando as pessoas enxergam e falam para a gente, preste atenção, porque é muito mais importante glorificar e exaltar a Deus do que saciar desejos e prazeres próprios. Quando a gente deixa Deus de lado para saciar as próprias vontades, isso é um pecado. Isso desagrada profundamente a Deus e nos afasta da comunhão com o Pai. O propósito maior, portanto, dos relacionamentos interpessoais de todo tipo, em especial visando o casamento, devem ser a glória de Deus. Então, tenho amigos não cristãos, tem que abandonar essa amizade? Não tem. Desde que essa amizade não te leve a cometer pecados, a envolvimento com crime ou com coisas que desagradam a Deus. Mas se não está levando a nada disso, que a sua amizade seja para a glória de Deus, seja uma testemunha viva do amor de Deus para essa pessoa. Mostre sempre que possível a essa pessoa como a presença de Deus na nossa vida é essencial, fundamental e indispensável. Evangelize essa pessoa, convide essa pessoa para a igreja, fala do amor de Cristo para essa pessoa. Então, tenha nesse relacionamento uma ferramenta para a glória de Deus. Portanto, todo relacionamento, né, interpessoal, do ponto de vista cristão, ele deve ser visando a glória de Deus. O casamento, então, não é um fim em si mesmo. Ele existe com um propósito maior no reino de Deus. Deus, portanto, ele, ao criar o casamento, a ideia não era só o prazer do homem com a sua esposa, mas tinha um propósito muito maior. Então não é sem propósito, por exemplo, que no texto Deus usa a figura do jugo, ou da canga, né, que é a mesma coisa, para descrever o seu ideal para o matrimônio. Nós vamos falar sobre isso logo mais. O texto lido, portanto, só um parênteses aqui, né? O texto lido que nós acabamos de ler, ele não fala especificamente sobre o casamento, noivado ou namoro, mas os seus princípios são aplicáveis também nesses textos, porque mais do que uma regra, ele traz uma série de princípios que dizem respeito ao relacionamento interpessoal. E quando nós pensamos no casamento, no noivado, no casamento, né, isso se aprofunda ainda mais. Então, os princípios que aprendemos aqui com esse texto, eles são aplicáveis dentro do casamento. Vamos ver, e Paulo ele traz algumas palavras-chave, né, que traz uma abrangência maior desse texto, muito além daquilo que está sendo tratado aqui nesse contexto. Então, por exemplo, vamos rever o texto. Ele fala assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Ou que ligação entre o santuário de Deus e dos ídolos? Portanto, Paulo, dentro da fala dele, ele destaca algumas coisas que são muito importantes. O jugo, ou a canga, né? A sociedade, a comunhão, a harmonia, a união e a ligação. Essas palavras, portanto, são todas, né? Elas são amplas e naturalmente aplicadas dentro de um contexto da união conjugal.
Então Paulo está usando aqui dentro de um contexto mais econômico, dentro de uma sociedade econômica, né? Mas esses princípios, eles valem para qualquer tipo de relacionamento. E pensando no relacionamento conjugal, eles são mais profundos, né? Então eles são mais aplicáveis ainda. Por isso, nos detemos mais no princípio que rege essa lei, essa fala de Paulo, do que a própria lei em si. O princípio é eterno, a lei nem sempre é eterna. E para fechar o assunto, né, o texto encontra-se em harmonia com tantos outros textos que falam especificamente do jugo desigual dentro do matrimônio, que nós encontramos na palavra de Deus, como Gênesis 24, 1 a 4, 26, 35 e 34, 35, Êxodo 34, 12 a 16, Números 25, 1 a 3, e por aí vai. Então, pensando no contexto, né, desse texto especificamente, as epístolas de Paulo aos Coríntios, ele fala mais sobre o relacionamento do cristão com não cristãos do que em qualquer outro lugar na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 5, 9 a 13, ele diz que podemos nos associar com os incrédulos. Caso contrário, teríamos que sair do mundo. Mas o sentido que ele fala lá não contradiz o que ele diz aqui. Porque quando ele está dizendo lá, o contexto nos mostra que é no sentido de fazer amizades, ter colegas, conviver junto. Então não tem problema você ter colegas que são incrédulos, você conviver com pessoas que são incrédulas, você ter um relacionamento de amizade com essas pessoas. Não há problema nesse sentido. Porque o que ele vai trabalhar nesse texto de 2 Coríntios 6, ele está falando de algo mais profundo, de um relacionamento mais íntimo, de algo mais sério, num patamar mais profundo de relacionamento. Então aqui ele vai dizer, né, com relação a fazer negócios no sentido de entrar em parceria de negócios, né? Então, diferente do texto que nós lemos, aquele texto lá, ele vai falar de relacionamentos superficiais, aqui de algo mais aprofundado. E é aí que traz essa característica do casamento. Então, quando nós voltamos a falar do jugo, né, que nós mencionamos antes, ou da canga, esta era uma ferramenta que era muito utilizada para juntar dois animais. Na verdade, a função dela era essa, né, juntar dois animais para o serviço no campo. Daí a gente falar que o exemplo do jugo é fantástico, porque ele traz a ideia do 1 mais 1 ser maior do que 2. Porque o 1 mais 1, eles vão contribuir para uma obra muito maior. Então não é um fim em si mesmo. A ideia não é um saciar e satisfazer o outro. Mas a ideia é os dois juntos, saciando, satisfazendo, se complementando, caminharem juntos para cumprir um fim glorioso dentro do reino de Deus. Voltando a entender a questão do jugo, então, e da canga, você amarrava, aquele instrumento de madeira que amarra dois animais ali pelo pescoço, que une dois animais pelo pescoço, para o trabalho no campo, seja para tocar um arado ou uma grade, mas ele toca ali, que são instrumentos para poder trabalhar o solo, ele então vai segurando aqueles animais juntos para que haja mais força, para que o trabalho seja executado com mais destreza, com mais precisão, com mais qualidade e num espaço de tempo menor. Então a ideia do jugo ou da canga é realmente unir dois animais para a função que era devido. Normalmente dois bois, né, eram usados nesse sentido. Porém, o jugo desigual era quando a canga unia dois animais incompatíveis, seja pelo tamanho, pela espécie, né? Às vezes amarravam aí um boi com um jumento e queria tocar a canga, tocar aquele arado ou aquela grade, e isso gerava uma confusão terrível. Então, seja pelo tamanho, né, tamanhos diferentes, seja pela espécie diferente, seja pela força diferente dos animais ou pela índole. Um animal era mais arisco, o outro era mais manso, isso também gerava problemas na condução daquele instrumento. Então, o jugo desigual era quando isso acontecia. A pessoa não sabia escolher ali e acabava unindo dois animais incompatíveis para o serviço. Dois animais ligados por um jugo precisavam, portanto, ir na mesma direção e fazer a mesma coisa. Inclusive, talvez seja por isso que Jesus usa o exemplo, né, em Mateus 11, versículo 28 a 30, quando ele fala
para que nós tomarmos sobre os nossos ombros, né, o jugo de Cristo. Né? Ele fala que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas ele traz a ideia de que nós estejamos sob o mesmo jugo de Cristo, né, caminhando juntos na mesma direção, trabalhando juntos em prol do reino de Deus, com a certeza de que nós estamos caminhando na mesma direção que Cristo nos ensinou e no qual Ele caminha. Então nós andamos na mesma direção, guiados, conduzidos por Cristo Jesus, mas sendo também amparados por Ele nos momentos de fraqueza e necessidade. Deuteronômio 22:10, ele proíbe a questão do jugo desigual, né? Quando ele fala, não lavrarás conjunta de boi e jumento. Então, ou seja, juntar um boi com um jumento, não faça isso. A ideia é proibição do jugo desigual. O jugo desigual entre animais de índole, força e disposição diferentes, então leva à confusão, tensão, brigas e um trabalho mal feito, na grande maioria, para não falar 100% das vezes. Quando aplicado ao ideal divino para o casamento, cada parceiro deve fortalecer o outro em virtude do jugo, de compromisso mútuo ligando os dois, onde ambos vão na mesma direção, se encorajando e levantando um ao outro nos momentos de fraqueza. Então a ideia de serem mais compatíveis, caminhando juntos na mesma direção, você tem, se por acaso um fraquejar, o outro, ele dá o suporte, porque eles estão unidos, para que aquele trabalho continue sempre para frente. Se desde o início eles são incompatíveis, um sempre vai carregar mais fardo do que o outro, ou um vai sempre atrapalhar o outro. A ideia dos dois animais compatíveis, eles não atrapalham um ao outro, mas eles caminham juntos fazendo a mesma coisa, e o jugo cumpre o papel que ele tem de conduzir os dois na mesma direção, né, unidos, e também dando o suporte de um para o outro. Então, se por exemplo ele tropeça, ele não vai cair porque o outro está apoiado nele, eles vão continuar se mantendo. Pode ser que a coisa dê uma variada, mas ele não vai sair da direção, ele não vai perder o seu foco. Então, quando nós entendemos esse propósito, esse princípio do jugo, da canga, nós entendemos que ele tem um papel de somar forças para o mesmo fim, ou para o mesmo propósito. Dentro do casamento, então, marido e mulher, eles devem somar forças para o mesmo propósito. Eles devem, então, visar, ter o mesmo princípio que os dirige, e ser então um apoio mútuo para que eles não vacilem, não percam o foco, para que eles não desanimem da caminhada, do trabalho que tem pela frente. Contudo, então, a união de um cristão cuja maior lealdade na vida é o Senhor Jesus, com um incrédulo que não partilha e não consegue entender plenamente esse compromisso, inevitavelmente leva à confusão. É a ideia do jugo desigual. Como água e óleo não se misturam, eles nunca serão verdadeiramente unidos. Então, quando você pensa num cristão e não cristão, eles não estão caminhando na mesma direção. Porque, por exemplo, para um cristão, a coisa mais importante da vida é adorar e glorificar a Deus e exaltá-lo para sempre. Nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, então nós trabalhamos pensando na eternidade. E tudo o que fazemos é para a glória de Deus. O não cristão não tem nenhuma dessas perspectivas. Tudo que ele faz é para saciar os prazeres que ele tem, os desejos que ele tem, e para poder cumprir tudo que ele precisa antes de morrer. Porque a vida dele, ou a essência da vida dele, se resume aqui a essa terra. Então repare que são propósitos e princípios completamente distantes, completamente diferentes. Enquanto um trabalha para exaltar e glorificar a Deus e para fazer o reino de Deus se expandir, o outro trabalha para poder saciar os seus prazeres e ter tudo aquilo que ele deseja. Então o casamento com o cristão e o não cristão, um crédulo e um incrédulo, ele é o jugo desigual nesse princípio, porque ele traz essa confusão na caminhada conjugal. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer, lá em Mateus 12. E o profeta Amós indagou: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Está lá em Amós 3, versículo 3. Com uma determinação e 5 perguntas retóricas, portanto, Paulo também nos leva à conclusão de que crente e descrente não tem nada em comum para justificar uma parceria ou sociedade, seja econômica ou conjugal. Sua união prejudica o testemunho e o impacto do cristão em termos do seu serviço no reino de Deus. Mesmo que um cristão ache que o seu namorado ou a sua namorada é uma pessoa legal, melhor do que muitos cristãos, a gente ouve isso por aí, não existe possibilidade de caráter digno sem ter Cristo Jesus na sua vida. Isaías 64, versículo 6.
O reverendo Mark Driscoll, ele cita 3 razões práticas que mostram como o julgo desigual atrapalha o relacionamento conjugal. Vamos lá. Primeiro, o não cristão não tem a mínima condição de entender quem você é porque não conhece Jesus a quem você serve. Então, o não cristão ele nunca vai entender o que é ser cristão, o que é viver para Cristo, o que é buscar e ter prazer na leitura da palavra de Deus, o que é ter prazer em estar reunido com a igreja no templo, porque ele não consegue entender isso. Para ele é uma perda de tempo, para ele é uma coisa sem sentido. Você lê e relê o mesmo texto sempre. Então, não consegue compreender o quem é você de fato. Então nunca haverá uma comunhão perfeita, porque o não cristão nunca vai entender perfeitamente quem é você como cristão. Segundo, pelo fato de a palavra de Deus ser a autoridade máxima no casamento cristão, um relacionamento com alguém que não confia na Bíblia cria 2 sistemas de valores no casamento que muitas vezes se contradizem. Então isso gera problemas em todas as áreas do relacionamento conjugal, porque os princípios que norteiam a vida cristã são diferentes dos princípios do mundo. E quando um não cristão, então, ele vive junto com um cristão dentro de um relacionamento conjugal, esses 2 princípios diferentes eles vão existir e vão ser conflitantes. Quer um exemplo disso? Por exemplo, quanto ao uso da bebida. Às vezes o não cristão não se importa de beber, se embriagar, de cometer excessos, ele não está nem aí para isso. Mas para o cristão isso é um problema. Por outro lado, nós temos o papel do sexo dentro do casamento, né? Então há um princípio bíblico que norteia essa realidade, como bênção, como alegria, como fonte de prazer dentro do relacionamento conjugal, mas o não cristão às vezes ele não tem esses mesmos princípios. Então muitas vezes na realidade sexual ele visa apenas saciar o próprio desejo, ou às vezes visa uma realidade completamente deturpada, né? Que pode partir aí para todo tipo de atrocidade. E também tem, por exemplo, os propósitos na vida, como eu disse, e repito, né? O foco da vida do cristão é a eternidade, então nós trabalhamos aqui com vigor, com zelo, com toda dedicação, mas sabemos que a nossa vida aqui é passageira, então a forma como nós lidamos com o mundo é diferente. Então tudo isso vai gerar sistemas de valores, princípios diferentes dentro do lar. Porque o do cristão ele é baseado, fundamentado pela palavra de Deus e amparado pela ação do Espírito Santo que nos dirige e nos guia. Mas o do não cristão ele é fundamentado por valores e princípios vazios e confia em si mesmos. Então isso gera um conflito, né? E isso se agrava muito mais quando nós falamos da criação de filhos, porque são realidades muito distantes. E em terceiro lugar, nos tempos difíceis, o casal não terá um mecanismo mútuo de lidar com o pecado que interferirá no relacionamento. Então, os tempos difíceis em relacionamento conjugal sempre virão. Isso é um fato. Então, não adianta pensar, porque no meu casamento nunca vou passar por um problema, por uma complicação, nunca vou ter algum tipo de discussão com o meu cônjuge. Isso é praticamente impossível, porque somos pecadores e, inevitavelmente, nós acabamos permitindo que a nossa natureza pecaminosa ela aflore na nossa vida. E isso leva a algum tipo de problema dentro do nosso relacionamento conjugal. A diferença é que um relacionamento conjugal em julgo igual, com 2 cristãos, nós temos algumas realidades que nos auxiliam. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a sermos submissos, a sermos humildes, a reconhecermos o erro, a trabalharmos o nosso caráter, a nossa moral, a conversarmos em amor, a trabalharmos uma solução em amor. Nós temos aí todo o apoio da igreja, todo o apoio da liderança da igreja. Então há uma realidade muito mais interessante para se lidar com isso. Agora, quando são 2 pessoas diferentes, não. Enquanto o cristão vai procurar em Deus um auxílio, o não cristão às vezes vai procurar resolver com suas próprias forças. Então, às vezes ele vai procurar na traição, ele vai procurar no abandono, no divórcio e uma série de outras realidades. Porque para ele não valem as mesmas regras, os mesmos princípios do cristão. Então, repito, né? Primeiro, o não cristão não tem a mínima condição de entender quem você é porque não conhece Jesus a quem você serve. Segundo, pelo fato de a palavra de Deus ser a autoridade máxima no casamento cristão, um relacionamento com alguém que não confia na Bíblia cria 2 sistemas de valores no casamento que muitas vezes se contradizem. Em terceiro, nos tempos difíceis, que são inevitáveis, o casal não terá um mecanismo mútuo de lidar com o pecado que interferirá
no relacionamento. O jugo desigual no relacionamento conjugal dificulta muito o relacionamento do cristão com Cristo e o cumprimento de seus compromissos. Quantas vezes ouvimos falar de casais em jugo desigual, onde a parte cristã tem muita dificuldade, aí eu volto a falar dos filhos, de levar os filhos para a igreja. Por quê? Porque o outro não consegue admitir acordar os filhos cedo no domingo. Ou marca compromissos no domingo de manhã, ou no domingo à noite, um churrasco, um aniversário, um passeio. E isso é atrativo, isso é chamativo. Mas ele não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com Cristo. Então para ele tudo isso é normal. Aí o cristão vai ter que ficar lidando com essa dificuldade. O pai chamando os filhos para ir no parque, jogar bola, para brincar, e você chamando os filhos para poder arrumar e ir para a igreja. E você vai ter esse conflito, essa dificuldade na hora da criação, porque são ideias diferentes, são realidades distantes. Então gera muita dificuldade em cumprirmos e sermos fiéis ao papel de Deus na nossa vida e o papel que devemos desempenhar no casamento, como vimos, como marido, como esposa, como filhos. Então essa realidade é muito importante. Portanto, a Bíblia condena o casamento em jugo desigual. Porém, caso você tenha aprendido isso depois que já estava casado em jugo desigual, ou caso você tenha se convertido depois e o seu marido ou sua esposa ainda não se converteram, então Paulo tem uma palavra específica para vocês. Em 1 Coríntios 7, 12 a 14, ele vai dizer assim: se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então Paulo fala, olha, não entre em jugo desigual. Mas se você já está dentro e você descobriu agora que isso é um problema, então não saia. Zele agora como cristão, com a parte fiel a Deus dentro desse relacionamento, para ser testemunho, para fazer a diferença, para ser bênção na vida do seu cônjuge. Concluindo, então, o reverendo Zamberlin, Tiago Zamberlin, em sua tese de mestrado, intitulada O Jugo Desigual em Relacionamentos Conjugais nas Escrituras, ele resume algumas implicações do ensino bíblico sobre esse assunto, quando ele diz: no passado, o jugo desigual foi tratado por Deus com muita severidade e seriedade. Algumas vezes ele foi mais tolerante do que outras, mas nunca perdeu de vista a justiça prometida. A vontade de Deus sobre o jugo desigual não mudou, mesmo sendo pouco provável que nos tornemos escravos de outros povos por escolhermos equivocadamente os nossos cônjuges, como já aconteceu na história de Israel. Certamente será muito difícil não deixarmos que o nosso relacionamento com Deus se esfrie por nos tornarmos tolerantes com as cosmovisões seculares, como também exemplificado na história de Israel. Então, provavelmente, como a palavra de Deus nos mostra as consequências, provavelmente a gente não vai ser dominado por um povo diferente porque se casou com um não cristão. Mas certamente nós seremos prejudicados, viveremos, na nossa pele, as consequências dessa decisão pecaminosa que nós tomamos deliberadamente. Certamente, então, não saberemos com exatidão quais as consequências exatas virão sobre a vida do cristão que ignora a instrução de Deus e se submete voluntariamente ao jugo desigual. A gente não sabe de fato o que acontece, quais são o castigo, qual que é a correção de Deus na vida de uma pessoa que resolve desobedecer a Deus nesse sentido. A gente não tem como saber para falar com você isso que vai acontecer. Não sei. Gera consequências, isso é fato. Quais são? Vai da ação de Deus na vida de cada pessoa. Uma coisa, porém, é certa. Nunca, sob hipótese alguma, baseie a sua decisão de entrar num jugo desigual em exemplos de casais cuja parte incrédula se converteu depois de um tempo. Quantas vezes eu já ouvi isso, não tem problema me casar com uma pessoa que não é cristã, porque o meu pai se casou com minha mãe, ele não era crente ainda, mas minha mãe orou por ele, intercedeu, e ele se converteu, e hoje é presbítero da igreja, hoje é pastor da igreja. Porque o meu amigo, ele se casou com uma esposa, com uma mulher que não era crente, mas hoje ela é líder da SAF, ela está envolvida com o trabalho do Senhor. Então olha como que foi bênção na vida daquele casal. Não
se baseie, sob hipótese alguma, a sua desobediência, assim, entrando em julgo desigual, em casos como esses. Porque esses casos, meus irmãos, são fruto da misericórdia de Deus sobre o pecador. Não são um padrão a ser seguido, nem justificativa para que você possa pecar também na sua vida. Da mesma forma como há exemplos de que pela misericórdia de Deus pessoas se converteram depois de casadas em julgo desigual, há muitos e muitos outros exemplos de casamentos destruídos, de lares conflituosos por causa dessa realidade. De coisas que não deram certo de jeito nenhum e muitas vezes culminaram com divórcio. Então não se baseie nessa realidade, em situações pontuais, não se baseie em situações excepcionais para justificar o seu pecado. Baseie-se sempre na palavra de Deus. O que a palavra de Deus te ensina? Não entre em julgo desigual, então não entre em julgo desigual. Não flerte com o pecado. Não duvide da palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer ainda que o que justifica o casamento é o reforço mútuo que permite que a soma das duas forças em conjunto para o reino de Deus seja maior do que a soma das forças à parte. O que quer dizer isso, né? A única justificativa para o casamento não é você saciar os seus prazeres. A justificativa para o casamento é que você, como marido, ou você, como esposa, vão ser ainda mais bênção no reino de Deus do que seriam se estivessem sozinhos. Case apenas se o seu impacto para o reino for maior como casado do que como solteiro. 1 mais 1 na vida conjugal sempre será maior do que 2 quando falamos do reino de Deus. Preste atenção nisso. Só se case se, como casal, o seu impacto no reino for maior do que se você estivesse sozinho. Se você não for, não se case. Permaneça sozinho e glorifique a Deus com a sua vida. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria para viver em fidelidade a Deus e instruir ao seu próximo para que faça o mesmo e viva sempre na presença do Senhor. Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a viver dessa forma. Eu sei que muitos que ouvem já são casados, mas entenda os princípios da palavra de Deus na sua vida hoje, caso você esteja em julgo desigual, e que isso sirva de lição de base para que você possa instruir, ensinar os seus filhos, os seus amigos, os seus conhecidos, para que não façam isso com a sua vida, não entrem em julgo desigual, mas que vivam em julgo igual, vivendo os dois, somando forças para a glória e o amor de Deus e Pai. Deus abençoe sua vida. Nós encerramos aqui esse escola dominical especial sobre família. E isso não encerra o assunto sobre família, né? Apenas esse tempo de estudo especial. Mas Deus possa continuar abençoando a sua família, o seu lar. Hoje à noite nós temos a última mensagem nesse assunto. E que Deus possa falar ao seu coração também na parte da noite. Vamos fazer uma oração para encerrar. Pai, te agradeço pela tua palavra que é viva e eficaz, que fala ao nosso coração e que nos instrui no caminho que devemos andar. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos para a glória do teu santo nome, em integridade, fidelidade e em amor ao Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo perigo e mal, e livra-nos, ó Pai, de nos envolvermos voluntariamente com o pecado, e em especial, ó Pai, com o jugo desigual. Tem misericórdia da nossa vida, abre os nossos olhos, dá-nos discernimento e nos dirige os passos no caminho que devemos andar, para que possamos viver em tudo para a glória do teu santo nome. Seja conosco, ó Pai, no restante desse dia, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, o seu lar. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.